E aí pessoal, como é que vocês estão? E tentem ignorar esse borrão branco perto do meu óculos, porque eu quebrei essa porcaria, tá? Eu quebrei e eu odeio quando eu quebro o óculos, porque é uma porcaria pra arrumar, eu acho uma bosta isso. Assim como eu odeio os personagens que já falaram nessa lista. Eu resolvi fazer essa reunião com os personagens que eu mais odeio do cinema. E a gente podia até colocar como os vilões que eu mais odeio do cinema, mas no caso eu tô botando aqui como os personagens que eu mais odeio do cinema, porque não é só vilão. Ele é de certa forma um vilão na história que é contada, mas é aquele personagem que você tem nojo, que você não aguenta ver ele em tela. Porque tem, né, personagens que a gente é vilão, a gente gosta e tal, a gente se afeiçoa ali, a gente acha divertido e tudo mais. Eu vou comentar em outro vídeo talvez sobre isso, mas nesse vídeo aqui são os personagens que a gente odeia. Às vezes o ator ou a atriz é tão boa que a gente dá ódio daquele personagem, ou também por causa das circunstâncias do que ele faz, a gente começa a odiar muito. E como não é um top 10, eu vou começando aqui falando dos personagens aqui, não vai ser uma lista, tá? Porque é muito difícil aqui arrumar uma lista do que eu mais odeio, porque em todos é um ódio mortal. Mas vamos logo falar desses personagens aqui, a gente vai destilar o ódio depois da vinheta. E antes de começar, já queria falar pra você deixar o like aí no vídeo, por favor, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações de quando sair vídeo novo. Toda semana tá tendo vídeo aqui no canal, então a gente tá aqui nessa reta aqui lançando vídeo, vai ter vídeo do Oscar, dos palpites do bolão do Oscar que vai acontecer em março, tá? Vai sair ainda, vai ter vídeo, um monte de filme novo que tá saindo por aí, então já se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações assim que sair vídeo novo e já deixa aquele like pra ajudar o trabalho que a gente tá fazendo aqui no canal, beleza? Tudo bem. Então vamos começar aqui esses vilões aqui, esses personagens nojentos do cinema. E pra provar que também não é uma lista nem nada demais, vamos falar aqui de um dos piores de todos os tempos aqui, começar pra abrir já a lista e deixar claro que o último que eu vou falar vai ser um que é recente e que tá no Oscar, tá? Tá no Oscar, não vou falar mais do que isso, porque quando chegar lá eu vou avisar que vai ter spoiler, porque muita gente talvez não tenha visto o filme, mas vai deixar por último pra segurar a audiência. A gente vai comentar sobre esse personagem lá no final, então segura aí. Mas vamos começar pelo pior personagem da história da televisão, mais odiado de todos os tempos. E é claro que eu estou falando de Joffrey Baratheon. Todo mundo aqui, né, que viveu os anos 2000 sabe o quanto Joffrey foi um nojento. É estranho a gente falar de Game of Thrones como anos 2000, mas foi 2010, 2014 ali que começou Game of Thrones, né? Mas o Joffrey, cara, um dos personagens mais... assim, de todos os vilões de Game of Thrones, de todos que tiveram, assim, talvez ali o Ramsay Bolton talvez empata, talvez, mas o Joffrey, por ele ser um, vamos dizer assim, entre aspas, um adolescente, muitas aspas nesse adolescente, dá mais raiva ainda. E já começa do começo da série ali, porque ele faz com um dos lobos dos Stark ali, é nojento. Eu ia dizer que isso é uma ficção, que isso não acontece na vida real, mas... Ainda bem que é ficção, não é verdade? Ele faz, além disso, outras coisas horríveis na série, assim, tudo que ele faz com a Sansa, que é onde ele se casa com ela, é nojento, tudo que ele faz com ela ali, como ele faz com o reino, ele deixa o reino na merda. Tem um diálogo do Tyrion que eu acho incrível, que ele fala assim: nós já tivemos reis cruéis e reis idiotas, mas eu não sei se já tivemos o azar de ter um rei cruel e idiota. E é verdade, o Joffrey é o personagem cruel e imbecil, ele é muito burro, ele não sabe reinar. Na hora de ir pra batalha, acho que lá no final da segunda temporada, ele não sabe o que fazer. Eles só venceram por causa do exército do Tyrion Lannister, ali o vovô teve que salvar ele. Ele é um merda cruel, um merda cruel, ele é nojento demais. E a alegria que dá no começo da quarta temporada, que a gente não ia aguentar mais uma temporada inteira com ele, a morte dele é muito satisfatória. Cara, obrigado George R. R. Martin por ter escrito uma cena tão prazerosa. A gente nunca teve tanto prazer de ver um personagem morrer de uma forma tão cruel, porque ele morre envenenado lá e agonizando, nossa, é maravilhoso. É um dos momentos mais deliciosos da televisão, ver a morte do Joffrey, ver uma pessoa tão filha da puta morrer daquele jeito na televisão. É sensacional. Então o Joffrey Baratheon tem que ficar aqui, porque é o ser humaninho filho da puta. Você está falando com um rei! E agora eu bati em um rei. A minha mão caiu do meu pulso. E falando de fantasia, né, a gente foi pra TV, agora vamos pro cinema, né, porque a gente vai falar aqui de Senhor dos Anéis e tem muitos personagens que a gente odeia no Senhor dos Anéis, personagens filhos da puta. Tem o Sauron, o próprio Sauron, o Saruman, tem vários, o Gollum também, a gente tem raiva dele muito no Retorno do Rei. Mas eu vou comentar do que mais me deu raiva vendo o Senhor dos Anéis, ainda mais agora que eu revi a trilogia no cinema, que é o Denethor. Cara, o Denethor, que é o pai do Faramir e do Boromir,
Que cara filho da puta, que cara nojento, porque pra fazer o que ele faz, é assim, mas ele tava de luto pelo filho preferido que morreu. Não justifica, não justifica. Primeiro de tudo, o Denethor, ele era um pai horroroso, um dos piores pais do cinema, porque ele tinha os dois filhos, o Boromir e o Faramir, e ele exaltava o Boromir. O Boromir era o predileto dele, porque ele era incrível, porque fazia tudo e fazia acontecia. E o Faramir, ele jogava pra bosta de cavalo. Ele falava merda do filho dele o tempo todo. Ele odiava o filho dele. Falava tudo de ruim que o filho fazia. E ele era o melhor de todos, assim. Tudo que a gente vê na trilogia do Peter Jackson, não posso falar pelo livro, mas na trilogia do Peter Jackson, o Faramir é incrível. Se você viu a versão estendida, né, que tem a cena lá dele com o pai e o irmão, aquele flashback, é muito maneiro, porque ele faz as coisas ali, você vê a motivação dele. O que ele fez ali com o Frodo e o Sam, ele decidiu o destino da Terra-média ali. Porque ele ia levar o anel, porque ele queria provar, porque o maior sonho do Faramir na franquia é poder que o pai dele olhe pra ele com outros olhos, que o pai dele tenha orgulho dele. E aí isso era através do anel, dar o anel pra Gondor, pro pai dele ver que ele não é um merda. Mas chega no momento que ele tem aquela razão, que ele fala, cara, o certo é deixar o anel com o Frodo e deixar ele destruir, e eu desisti desse meu sonho de ver meu pai me ver como um herói, pra poder salvar a Terra-média inteira, porque é a decisão que ele tem que tomar. E ele toma a decisão certa, deixa o Frodo e o Sam ir embora, e cara, isso é muito foda, porque é uma decisão muito difícil pra ele. E o cara, o Denethor, caraca, velho, o cara começa a odiar ele, incrível. E quando ele descobre que o Boromir morreu, aí que piora a situação, que piora todos os xingos, as ofensas, tudo piora pro Faramir, ao ponto de, no Retorno do Rei, fazer a maior crueldade do Senhor dos Anéis pra mim, que é... manda o Faramir praticamente pra uma missão suicida. Ele não é burro, tá? Ele tá com aquela coisa de, ele tá com tristeza, com luto, porque o filho dele morreu, ele fica maluco da cabeça. Beleza, mas ele não tá tão demente assim não, pra mandar o filho dele pra uma missão suicida, que ele sabe que o cara não podia voltar. Sendo isso, o cara volta, é um dos únicos sobreviventes daquela batalha, ele volta, quase morto, aí o Pippin fala, não, ele tá vivo, dá pra salvar ele. E aí o Denethor fala, não, morreu, meu filho morreu, e ele fica vendo um teatrinho de, ai, meu filho morreu, ai, meu Deus do céu, ele nunca gostou desse merda, faz esse teatrinho todo, e leva ele pra ser queimado vivo, com ele próprio em cima do corpo do filho e ser queimado vivo junto. Graças a Deus o Gandalf e o Pippin lá salva ele nos 45 do segundo tempo, e só quem morre é esse merda desse pai bosta que dá a última olhada ali pro Faramir, como se fosse uma olhada de desculpa, sabe? Tipo assim, um olhar de orgulho, talvez, pro Faramir ali, foi o que mais ou menos deu pra entender, mas não justifica todas as atrocidades que ele fez com o próprio filho durante essa trilogia. Cara, que homem nojento. Deixa aqui meu ódio que eu acumulei revendo o Senhor dos Anéis com o Denethor. Morreu queimado, ainda foi pouco. Queima, bebê! Queima, bebê! Queima! Quem viveu nos anos 90 e anos 2000 com certeza leu ou assistiu ao filme Matilda, né, baseado na obra do Roald Dahl, e tem um ódio e um medo mortal de uma personagem que é a diretora Trunchbull, tá? A gente tem duas versões aqui dela, né, a versão do filme clássico do Danny DeVito e a da versão mais recente, né, da Netflix, baseada na peça musical. Eu gosto da versão da Emma Thompson, acho que ela entrega muito bem a Trunchbull e tal, mas eu vou focar no filme do Danny DeVito, porque da época que ele foi feito, muitas das coisas cruéis que hoje em dia você não pode fazer num filme infantil, eles fazem naquele filme. Então eu vou focar nessa versão, né, a mais clássica, porque a Trunchbull daquele filme, ela é um nojo de pessoa, cara. Que mulher, essa mulher na vida real, ela teria sido presa nos primeiros 5 minutos de filme, porque ela tortura as crianças daquela escola, tortura física. Ela pega, nunca vou esquecer disso, ela pega a Maria Chiquinha da menina, fala, quem fez essa Maria Chiquinha? Ela fala, foi minha mãe, a sua mãe é uma idiota, isso aí tá feio pra cacete. A minha mãe acha bonitinha. A sua mãe é uma idiota. Pega a Maria Chiquinha da menina e joga a menina pelo alto do muro pra fora do negócio. Cara, essa cena era pra ser cômica, mas ela é muito assustadora. Nossa, e soltou muito bem. Essa mulher é nojenta demais, velho. Puta que pariu. Sem lembrar, né, que a gente tem o clássico que deu medo em muitas crianças da época, eu incluso, Sufoco, né? O Sufoco,
Se você não se comportar na sala de aula, você vai pro sufoco, que é um quartinho, um armário basicamente fechadinho, que tem um monte de prego e espinho apontado pra você. É um buraco estreito e alto na parede atrás da porta. A gente fica de pé num cano de beira cerrada e as paredes têm cacos de vidro e pregos salientes. Caraca, o filme novo da Netflix tenta suavizar um pouco esse sufoco, porque realmente, né, hoje em dia você não pode, né, mostrar esse tipo de coisa no filme infantil. Mas na época o Danny DeVito tava poucas ideias. Aquele sufoco dá medo pra caralho. Sem contar o fato, né, de que você viu o filme, e talvez criança não tinha reparado isso, porque o filme deixa nas entrelinhas, mas se você viu adulto você já entendeu, e quem lê o livro também, que ela mata, né, o cara, ela mata o pai da menina lá, né, da professora, né, que ela é madrasta da professora, né, a professora boazinha lá, e ela matou o cara ali, talvez pra ficar com a fortuna dele, alguma coisa assim, eu não lembro agora, faz muito tempo, mas ela matou o Magnus, ela matou o cara ali e ficou com a filha e tortura a enteada ali, cara. Ela, nossa, tudo de ruim essa mulher. O final dela ainda é bom, vou dizer que o final dela é bom, porque ela sofre lá com a vingança da Matilda lá, que ela finge que é o espírito do Magnus e fala pra ela sair da cidade e nunca mais voltar e não sei o que. Mano, sair da cidade e nunca mais voltar, ela devia ser presa em penitenciária máxima pelo que ela faz com essas crianças e com a enteada. Mas falando de obras literárias, vamos aqui falar de Desventuras em Série, e eu não vou falar de vilão dessa vez, tá? Porque o Conde Olaf, apesar de todas as atrocidades que ele faz com as crianças aqui, ele é divertido, tanto no livro quanto nos filmes que tiveram, né, com a versão do Jim Carrey e do Neil Patrick Harris. Ele é um personagem até que divertido, com os disfarces dele, dá raiva dele em vários momentos durante o filme, e dos livros e da série. Mas no finalzinho ali da obra a gente tem uma pequena redenção, então não vale muito colocar ele aqui. Mas eu vou botar uma coisa que ninguém que conhece a obra discorda, que é todos, e eu digo todos, tem um ou outro ali que se salva, né? Mas são os do grupo ali da Sociedade Secreta. Mas tirando isso, todos os adultos nessa obra são um bando de filho da puta. Porque tinha provas, em todos os livros tinha provas de que o Conde Olaf queria roubar a fortuna das crianças, queria torturar as crianças, queria fazer um monte de merda, tava com os piores disfarces da história do cinema, tava os piores, e os adultos nenhum acreditava, cara. Eu sei que, obviamente, é uma metáfora do Lemonade Snicket pra mostrar que os adultos nunca escutam as crianças, e às vezes as crianças estão certas em falar que tal pessoa é ruim, tal coisa tá errada e tudo mais. É tudo uma alegoria, uma metáfora, é óbvio, a gente sabe disso. Mas não deixa de fazer a gente passar raiva de quanto que essas crianças avisam os adultos da merda que tá acontecendo com elas e eles não acreditam. E eles falam que é uma bobeira e tudo mais. Então, mais importando com as coisas ali. O Sr. Paul é o verdadeiro vilão dessa franquia. O cara mais idiota da história, cara. Nossa, que imbecil esse cara. Ele dá muita raiva. Inclusive, ele dá mais raiva na série da Netflix, porque o personagem também, o ator é muito bom. E ele dá aquela cara de idiota, sabe? De imbecil que tá preso na própria bolha. Tanto é que a mulher dele também é uma escrota que judia dele e tudo mais. Mas ele merece, porque, nossa, que cara burro. Meu Deus, que cara burro. Tem uma cena no filme do Jim Carrey que eu gosto muito dessa cena, que é logo no final do filme ali, que o próprio personagem do Conde Olaf, né, o Jim Carrey, ele fala: caraca, essas crianças avisaram o filme inteiro pra vocês que eu era uma pessoa ruim, que eu ia estar fazendo coisa ruim com elas. Ele tenta se casar com a criança lá, com a Violet, que é adolescente, pra poder ficar com a fortuna dela. E ele fala, tipo, cara, vocês são muito burros. Elas avisaram vocês todos, mas ninguém quer ouvir as crianças, ninguém quer ouvir, né, e tal. Eu sou um monstro. Você é um monstro. Essas crianças tentaram contar pra você, mas não quis ouvir. Ninguém quer ouvir as crianças, não. Essa cena é muito boa, muito pelo talento incrível do Jim Carrey nessa cena aí. E você vê a cara dos adultos naquela plateia e a cara do vilão falando, cara, eu venci no final, mas porque vocês são burros. Não foi muito difícil enganar vocês, porque o Conde Olaf é um vilão muito burro. Ele é muito burro em vários momentos. Só que ele ganha porque os adultos dessa série são uma bosta, são muito burros. E agora vamos para as animações e para as adaptações bíblicas, tá? Porque eu vou comentar sobre um personagem da Bíblia, mas vou falar da versão dele no filme, tá? Para ser mais específica, no filme Príncipe do Egito. Estou falando de Ramsés, irmão de Moisés. Cara,
Que ódio desse cara. Ele é meio que o vilão. Ele é o vilão do filme, né? De certa forma. Mas, cara do céu, a gente já dá raiva dele durante o filme todo. Não todo, porque ele tem um amor, entre muitas aspas, ali com o Moisés, porque é o irmão dele. E tem uma relação entre os dois que é muito bem desenvolvida durante o filme e tudo mais. Mas no momento em que Deus pede para Moisés libertar o povo do Egito ali das mãos tiranas, né, deles ali, quando ele chega, ele avisa, ele fala, cara, liberta meu povo, faz isso pra mim, eu tô te explicando que esse povo tá sofrendo. Ele fala, não. O orgulho dele, tipo, não vou libertar ninguém, não vou fazer merda nenhuma, não vou fazer. Ele avisa, cara, Deus vai lançar as pragas, pelo amor de Santo Cristo, liberta essa porra desse povo. Ele, não vou. Aí tem a cena maravilhosa, pra mim a melhor cena que mostra as pragas do Egito no cinema, é a cena da música lá, dele não libertarem seu povo, que é incrível. Deixe meu povo ir, disse o Senhor. E chega ao ponto do filho menor do Ramsés morrer durante as pragas do Egito. Eu não sei se na história, né, é assim mesmo, mas tô falando do filme. O filho dele mais novo, a criança, morre no meio dessas pragas. E nem assim o Ramsés liberta o povo dele, cara. Nem vendo o nível da situação dele, ele chega a marcar as paredes das pessoas que não vão ser mortas ali naquela noite, né? Que teve, né? Marca com sangue, né? As pessoas que não vão ser mortas naquela noite antes, né? Do Mar Vermelho e tudo mais. E mesmo assim, cara, com todas as provocações, todos os avisos de Deus a Ramsés, ele não liberta o povo e vai atrás do Moisés até o Mar Vermelho ali, e tem o destino final dele ali. Cara, que ódio desse personagem, porque chegar ao ponto de você, por orgulho, deixar o seu filho morrer e ainda assim não fazer o que tem que ser feito. É um péssimo rei e um péssimo irmão e um péssimo personagem, cara. Que ódio desse personagem. Não deixarei se meu povo ir. Chills. Literal chills. E antes da gente ir pro último personagem odiável aqui da cultura pop, vamos falar de um que também foi muito odiado nas animações da Disney. Eu fiquei pensando que eu queria botar um da Disney, mas eu não pensei em qual. Mas eu peguei, cara, um que não tem como você falar, esse é o vilão que eu gosto, que ele é engraçado e tudo mais. Esse não tem. Vamos falar aqui de Juiz Claudiflogo. Cara, que personagem nojento demais também, porque ele é o vilão de O Corcunda de Notre Dame. E ele é o cara que se faz de o maior religioso de todos. Ele é o que tá acima de tudo, acima de todos, né? E ele acaba pegando o Quasimodo por medo da justiça divina, porque ele ia jogar o bebê no poço ali. E o cara da igreja lá, ele fala, ó, o arcediaco, ele fala: se você jogar esse bebê e matar ele, você nunca vai se curar dos olhos da catedral, dos olhos de Notre Dame, que vão ficar te olhando, os santos, Deus, vai tudo te julgar por você ter matado um bebê. E aí, por medo, né, da rejeição divina, ele adota o menino pra cuidar dentro da catedral. E, cara, puta, o que ele faz com o Quasimodo do filme inteiro é desumano. Tranca o moleque lá em cima, faz ele trabalhar com os sinos, né, e tudo mais que a gente vê durante o filme. Faz tudo de um puta pra falar com ele. E, obviamente, né, além de ter matado a mãe dele, né, tem esse detalhe, né, que ele matou a mãe do Quasimodo. E chega ao ponto do final, o que ele faz com a Esmeralda também, porque é um abuso sexual inacreditável. Se você não tem aquele filme, esse é um dos casos, que a gente vê quando é criança e depois vê como adulto. O Corcunda de Notre Dame é um filme que funciona sim para os dois públicos, mas mais para o público adulto, porque o Frollo tem todo um arco nesse filme que ele tá apaixonado pela Esmeralda, mas ela é uma cigana, ela é o povo que ele mais odeia, né, nessa história toda, é os ciganos, e ele odeia a Esmeralda, mas ele tem uma paixão por ela ali, nojenta. E aí tem toda uma música que ele canta ali sobre que, tipo, ou eu vou ficar com ela, ou ela vai ficar comigo, ou no fogo do inferno ela vai arder. Ou seja, ele quer tomar ela como propriedade, quer abusar dela, mas se ela não aceitar, vai queimar ela viva. Cara, que homem escroto. E aí ele fala, tipo, ó, não é minha culpa, né? Ele fala na música isso. Não é minha culpa que Deus fez o homem mais fraco do que o mal. Ele é hipócrita demais. Não é a mim a quem culpar. Foi a cigana bruxa a me enfeitiçar. Não foi por mim que afinal
Deus fez o homem bem mais fraco do que o mal. Tipo, a culpa é de Deus por eu estar apaixonado por essa mulher, não é minha culpa, sabe? Tipo, que homem nojento, cara, que homem nojento. E o final dele é simbólico, eu acho incrível. Pra mim, uma das mortes melhores da Disney, assim, porque é muito sutil o Deus agindo ali durante a cena. Eu acho muito legal que ele fala, né, ele profetiza quando ele vai quase matar os dois ali, ele fala... Ele vai julgar os maus e pelo sangue do inferno eles vão arder. E aí o pedestal que ele tá em cima quebra e ele mesmo cai no fogo do inferno. Muito foda. Essa cena é sensacional. Top 10 cenas memoráveis da Disney pra mim, a morte do Frollo. E ele vai castigar os maus e nas chamas do inferno eles vão arder. Mas e vamos falar aqui do último que eu deixei por final, que é o personagem mais odiável de 2025. E aqui vai ter spoiler, tá? Eu vou falar de O Agente Secreto aqui, tá? Filme do Wagner Moura que tá concorrendo ao Oscar. Então, se você ainda não viu o filme, tá? Pelo amor de Deus, dê uma pausa aqui, se inscreve no canal, vai ver o filme. Depois volta nessa parte final aqui, porque eu vou falar do vilão e eu vou comentar as motivações dele, porque eu odeio ele, então vai ter spoiler, tá? Então, avisando... Vamos falar aqui do vilão de Agente Secreto. O vilão Henrique Girotti, que é o empresário filho da puta no filme Agente Secreto. Cara, tem uma cena toda que conta o passado dele com o personagem do Wagner Moura. E todo esse flashback cara, cena sensacional e é nojento. De novo, eu tô usando muito essa palavra aqui porque é isso. São personagens nojentos. E esse personagem... Cara, ele é o cara que entra naquela instituição que o Wagner Moura trabalhava, né? Que ele era meio que o chefe daquele departamento. Ele analisa tudo e, primeiramente, ele faz o preconceito geral de todas as pessoas daquele lugar. Porque é uma empresa do Nordeste, né? É uma empresa ali com o povo nordestino e ele humilha todo mundo. Porque certas coisas a gente faz no Sul e certas coisas vocês não podem fazer no Nordeste. Porque, tipo, o Nordeste ele desenha que o Nordeste fica num ponto fora do Brasil, que não considera como pessoas do Brasil. Cara, que sujeitinho, filho da puta. Ele humilha todo esse povo. Tem um gringo, que é um cara britânico que tá ali, né, durante o filme, que é um cara que... Ah, esse cara é britânico. Aí, olha, tipo... Esse cara é mesmo britânico? Ou seja, até o cara, tipo assim, esse cara não é britânico, esse cara não tem como ser britânico. É sutil no comecinho do flashback ali, o quanto esse cara é filho da puta, até chegar ao ponto de que ele queria roubar o projeto do Wagner Moura, né? O projeto dele ali ele queria roubar porque os gringos já estavam de olho também no projeto dele, que ia revolucionar a indústria, e falar, a gente tá fazendo isso também lá no sul do sul, então não precisa do departamento de vocês vamos fechar e demitir todo mundo e vocês vão entregar os projetos pra mim e vai ficar comigo. Ele queria roubar o projeto das pessoas e era na época da ditadura militar, né? Então, né? Ele tinha o apoio ali do grupinho ali, né? Então, era foda, ele tinha uma cunha ali, mas o Wagner Moura tinha uma carta na manga, que ele fala... Cara, o projeto não é da empresa, esse projeto específico, que é o que ele queria. O projeto é meu, tá assinado com o meu nome. Então você não pode tirar esse projeto, porque você fechou a empresa. Você pode ser dono fodão da empresa ali, de demitir todo mundo e foder todo mundo, mas esse projeto é meu, tá no meu nome, eu fiz com autoridade minha. E aí tem toda essa cena do jantar e a cena que a mulher do Wagner Moura lá... Cara, que cena maravilhosa. Porque ele começa humilhando a mulher de forma horrível, ele humilha aquela mulher. Nossa, eu não consigo descrever o que esse homem faz dessa cena, porque é horrível. E ela tem um show, que é uma das melhores cenas do filme, que ela humilha ele de volta. É muito satisfatório, ela xingando ele, humilhando ele aí, foda pra caralho. Mas você está bêbado, você está bêbado. Isso é uma vergonha, o que é isso? Que gente é essa? Secretária é a puta que lhe pariu. Vai tomar no seu cu. Opa. Vai tomar no seu cu. E você também vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu você também. Que é. Ao ponto de que o filho dele, acho que era filho dele também, né, que tava com ele ali, começa a assediar ela. E aí, cara, puta, é o estopim pro Wagner Moura dar um soco na cara dele. Bem merecido, inclusive. Que é. Amado. Não entre nessa porra. Espera aí, não entre nessa porra. Não pode chamar. E
E aí isso se segue toda a trama do filme do Agente Secreto, né? Que esse cara contrata os assassinos pra matar o Wagner Moura. Ele incrimina o Wagner Moura como, pelo que eu entendi, como comunista, sendo que ele nem era comunista, né, e tal, né? Mas era a época da ditadura. Então se você acha que você falar com uma pessoa que era comunista, você tinha que morrer. E aí o Wagner Moura é perseguido e ele tá tentando fugir do país. E o cara tá indo atrás dele e tudo mais, poder caçar ele, matar ele. Cara, e você fica com ódio desse cara o filme inteiro. E mais ódio ainda pelo final do filme, porque eu comentei isso no vídeo que eu fiz de melhores filmes de 2025. Esse filme ele faz toda uma produção meio que, entre aspas, hollywoodiana pra zoar Hollywood, né? Então o final todo é uma cena de ação do cara perseguindo Wagner Moura, e ele enganando o cara, ele fugindo, ele mata um cara da barbearia sem querer. Toda uma cena foda também, mas bem, tipo, propositalmente clichê, pra dar um corte brusco e você descobrir. Já falei que eu vou dar spoiler aqui, né? Descobrir A Gente Volta pro Futuro e o personagem do Wagner Moura morreu pra ditadura mesmo. Tipo, não tem final feliz, porque naquela época era assim. Se você tava marcado pra ditadura, você ia morrer. E ele morre ali na calçada como um pedaço de bosta. A cena é muito triste ali. E o filme fala muito sobre memória, né? De você lembrar das pessoas e tudo mais. E esse cara, o que aconteceu com ele que o filme não fala? Se deu bem. É isso que aconteceu, gente. O filme quebra no final para mostrar que na vida real, no que aconteceu naquela época, é isso. As pessoas ruins ganham no final. Elas ganharam no final. E a gente tem que ter cuidado hoje em dia para essa história não se repetir. Porque a gente conseguiu vencer no final das contas, mas pra voltar pra essa época, infelizmente, não basta muito, sabe? Então, tipo, é muito que o filme mostra, de tipo assim, cara, vamos pegar essas memórias, ver tudo de ruim que aconteceu e tentar construir um futuro melhor, sabe? A mensagem do filme final é essa, até que tem todo aquele negócio que o cara trabalha num... É tipo um hospital, mais ou menos, eu não lembro direito o que era o filho do Wagner Moura, ele trabalhava, mas aí no final ele fala, pô, esse lugar era o cinema que eu ia quando eu era criança, tipo, e agora ele é esse lugar pra tratar das pessoas e tudo mais, que acho que é um negócio de doação de sangue, se eu não me engano. E aí, puta, a mensagem é linda demais, sabe? Muito linda. E esse cara tá na lista de um dos vilões mais nojentos pra mim, porque eu vendo o filme, eu tinha raiva dele o filme inteiro. E lembrando, esse cara existiu naquela época e ainda existe pessoas iguais a ele. E, cara, é só ter um pouquinho de poder acima que a pessoa consegue fazer o que ele fez, cara. E é essa mensagem que o filme deixa e que esse personagem horrível deixa pra gente, que é difícil, mas as pessoas ganham no final. Mas é isso, falando aqui dos personagens mais nojentos do cinema, eu usei essa palavra o vídeo inteiro, eu sei, mas é bem o que representa esses personagens pra mim. Se você acha que faltou algum, eu sei que faltou muitos aqui, tinha muito de anime que eu queria botar aqui, mas como eu fiz um vídeo sobre os vilões dos animes, eu vou deixar aqui pra vocês verem aqui e na descrição do vídeo, então eu achei melhor deixar de fora, ou talvez fazer uma lista depois com outros personagens, vocês decidem aí nos comentários, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo, um abraço, até a próxima, valeu e tchau, tchau!